Bom dia, pessoal. 13 de agosto, quarta-feira. Passar aqui para dar minha opinião sobre a questão da conjuntura econômica e também não só ficar na conjuntura, porque eu acho que isso não resolve, mas colocar a minha visão sobre as saídas que nós temos para enfrentar as crises momentâneas, as que virão também. Eu venho sempre escrevendo sobre alguns assuntos e eu tiro de onde? Eu tiro do exercício que eu faço sobre leitura, estudo, assim como eu tenho resultado na pista treinando, assim como eu consigo um resultado na faixa azul porque passo 2 anos treinando, por exemplo, na minha faixa azul, foi fruto de um treino fortíssimo, acordando todo dia, 4h30, 5 da manhã, treinando, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, às vezes sábado e domingo, treinando tanto no tatame quanto na pista. Então, quando fui fazer o exame, não foi tão difícil, porque eu fui ficando pronto ao longo do tempo. Quando eu escrevo um poema também, um texto, é fruto dos meus estudos filosóficos, do professor Clóvis de Barros, do Flávio Ricardo Vassolé, que através deles e de outros eu estudo sobre Kant, sobre Pitágoras, sobre Sócrates, sobre Platão. Eu estudo a mitologia grega. E aí, quando eu vou escrever, todo esse arsenal de conhecimento que eu recebo deles, eu coloco naquilo que eu quero escrever. Não sei se é bom ou se não é, mas o que eu coloco é fruto disso. O meu pensamento político também, ele vem de uma profunda vivência prática e de estudo. Eu cresci na década de 70, década de 70 eu era criança, adolescente, década de 80, e que o Brasil se transformou, poucas pessoas sabem, de uma forma absurda. Vinha bem, sofrendo com a ditadura, mas tinha um tal do milagre econômico que não atingia toda a população, mas caíam umas migalhazinhas. Porém, a década de 70 foi década de extrema pobreza no Brasil. Ditadura e pobreza. Que o tal do milagre econômico foi pro brejo com o encarecimento do petróleo no mundo. Então o Brasil passou a conviver com desemprego, pobreza, inflação alta, dívida externa alta, tudo muito difícil. Má qualidade no ensino, era muito difícil. A gente só foi ver, teve as tentativas, do governo Sarney de estabilizar a economia com um plano cruzado, e depois a gente foi ver a estabilização no governo Fernando Henrique com um plano real. E depois o governo Lula, que com o governo Lula o desenvolvimento veio, criação de emprego. O governo de Lula criou mais de 20 milhões de empregos, os dois primeiros governos do Lula. Aí eu já era pai, já tinha sido empresário, já passei por diversos empregos, eu fiz tudo nessa vida. Por exemplo, quando eu vendia jornal quando eu era criança, eu lia o jornal. Quando eu vendia revistas, eu lia todas as revistas. Veja, Isto É, vocês tinham Isto É na época, mas tinha Realidade, revista de economia e política, tinha Cruzeiro, tinha Manchete,
Playboy tinha grandes matérias, grandes matérias. Por exemplo, um dos entrevistados da Playboy foi o Fernando Henrique Cardoso, não era só uma revista de mulher nua. Tinha grandes matérias, interessantíssimas, grandes colunistas. Eu lia Fatos e Fotos, fotonovela italiana. Eu via, por exemplo, aquela turma do High Society, onde políticos vinham falar de pobres, não sei o quê, mas estavam lá desfrutando da boa vida no High Society, nas colunas do Ibrahim Suede. Então eu vivenciei a vida dura numa periferia, uma escola sem condição, depredada, mas também conheci o que estava acontecendo no mundo. Via Petrônio Portela, ministro da Justiça, via Ney Braga, ministro da Educação, toda gente da ditadura. Vivenciei tudo isso. Vi Leonel Brizola chegar, vi Lula se tornar líder sindical, vi Lula se tornar candidato, vi Lula se tornar presidente, via a formação da Constituinte e depois a construção da Constituição, né? A feitura e finalmente a sua promulgação pelo Ulisses Guimarães, e tudo isso. Então, eu observei na prática as mudanças políticas no Brasil. E eu observei também, e lia muito de fora também. Eu via, por exemplo, o Henry Kissinger ir na China falar com Deng Xiaoping, por exemplo. Eu via os chineses mandarem os seus estudantes para a Europa para aprenderem o conhecimento ocidental e levarem de volta. Isso era um projeto. Eu vi tudo isso acontecer. Vi muitas coisas. Eu sou aquele cara, eu nasci há 10 mil anos atrás, como dizia a música, como diz a música do Raul Seixas. Por isso eu acho que a gente tem propostas. Dá para dizer, pode não ser a certa, mas tem opinião do que pode acontecer. E para mim, o Brasil já vem fazendo um papel de reindustrialização. Por exemplo, na década de 80, o nosso PIB era 4 vezes o PIB da Coreia. O PIB brasileiro era maior que o PIB da Coreia e da China juntos, na década de 80. Hoje, o nosso PIB é menos que 1/4 da Coreia do Sul. E incomparável com relação a... Incomparável do ponto de vista que é muito menos, né? Muito menor do que o da China. A gente vê como as coisas aconteceram. Então eu vi também nascendo os tigres asiáticos, né? Pode ver da economia e desenvolvimento da Ásia. E o Brasil perdendo o bonde da história, a década perdida, sendo entregue ao mundo neoliberal com Fernando Collor e Fernando Henrique. Os Fernandos, a nossa tragédia. Então, eu vi tudo isso acontecer. O Brasil se desindustrializando. No governo Fernando Henrique, a proposta era: a política industrial do Brasil é não ter política industrial. É isso. Terrível, né? Hoje nós estamos recuperando, sob o comando do Lula, a reindustrialização, devagar. Perdemos o bonde da história para muitas coisas, mas no comando do Alckmin, no MDIC, Ministério da Indústria e Comércio, a gente vem recuperando aos poucos. E eu acho que a gente tem que investir forte na alta tecnologia, no desenvolvimento da indústria, de toda a parte de eletrônico, o máximo que a gente puder. Mas isso já é dominado no mundo pela China, pela Coreia, pelos Estados Unidos. Não que esteja perdido, a gente tem que seguir esse espaço, não tem como não seguir. Mas o Brasil precisa há muito tempo, e eu vejo isso há muito tempo. Quando eu fiz um curso, por exemplo, de investimento de mercado de capitais, a gente ali, década de 90 para 2000,
sabia que o Brasil precisava investir em infraestrutura e continua. Hoje o Brasil precisa investir, por exemplo, na minha opinião, primeiro, na formação da indústria cultural. O Brasil tem que se formar trabalhadores na área do cinema, na área da música, na área de várias áreas da cultura, várias áreas, da literatura, da poesia, trabalhadores. A indústria cultural, lá do cinema, por exemplo, que eu conheço bem, produz uma imensidão de empregos. A área de audiovisual tem diversas categorias de profissionais. A gente precisa dinamizar essa indústria. Primeiro, porque ela cria emprego rápido e o consumo direto, normalmente o consumidor paga à vista. Então, é retorno rápido para quem produz e para o caixa também dos estabelecimentos e do governo, porque é tudo dinheiro na veia, rápido, não são produtos que são financiados como carro, por exemplo, que a pessoa compra e vai pagar em 60 meses. O produto, chamar assim de produto cultural, ele é normalmente consumido rápido e pago à vista. E as pessoas, quanto mais consomem, mais gostam de consumir, porque criam hábitos de consumo. Quem começa ao teatro quer ir mais vezes ao teatro, quem quer ir ao cinema quer ver mais ao cinema, quem vai aos shows, turismo, isso é dinheiro rápido. Então, é fundamental que se invista na área cultural, especialmente na área do audiovisual. Outra questão também, na minha opinião, que é importantíssimo, é fazer a infraestrutura desse país a partir do modal ferroviário, trens de alta velocidade, ligando as capitais. Imagina o desenvolvimento que isso vai acontecer só na implementação desse modal, só na implementação dessa estrutura. Imagina quantos empregos vão criar na indústria, nos transportes, em todas as áreas. Desenvolvimento que vai acontecer na economia a partir da dinamização da formação desse modal ferroviário. Mas tem que ser trens de alta velocidade, primeiro ligando as capitais e as grandes cidades, depois se estendendo. Isso seria um salto extraordinário. E outra coisa, o mercado privado, ele só vai na certa, nunca vai no risco alto. É uma lógica óbvia do setor privado, que é diminuir riscos e aumentar o lucro. Então eu vejo, por exemplo, que a estrutura aérea precisa de uma empresa estatal para dar mobilidade, enquanto nós não temos a infraestrutura modal ferroviário, dar mobilidade aos negócios, às visitas, ao turismo. Quem trabalha na indústria cultural, quem trabalha no turismo, quem faz negócios de empresa em empresa, precisa estar presente nos outros lugares de origem, sair do seu lugar para ir nos seus destinos, e precisam ser rápidos. Não dá para você gastar 3 dias para viajar, sair do Rio de Janeiro para ir para o Nordeste, para o Maranhão, para Recife, para João Pessoa, 2, 3, precisa ser feito em horas, ir lá resolver os negócios, porque quem faz negócio precisa conversar pessoalmente, não basta só pela internet não. Deixar tudo pela internet é entregar o cliente para o concorrente. E a visita dos familiares, né? Quantas pessoas eu vi que trabalham em funções modestas do ponto de vista econômico, de salário, que chegava no final do ano das suas férias, ou no final do ano pegava a família e ia para o Nordeste viajar de avião. Hoje não faz mais, porque é impraticável, os preços são absurdos. Então o Brasil precisa de uma empresa estatal que ofereça bons preços e a malha aérea atenda essas pessoas. Agora a Azul está fechando, encerrando linhas, porque não interessa economicamente.
uma empresa estatal precisa cumprir, porque não é só o preço da passagem que financia, são os negócios que são gerados a partir dessas viagens. É no turismo, setor hoteleiro, setor de táxi, aplicativo, restaurante, negócios na praia, ou outros no vinho, na rota do vinho no Rio Grande do Sul, todos os lugares, né? Nas chapadas das Minas Gerais, do Mato Grosso. Então, existe uma gama de destino que precisam ser cumpridos e precisam ser via aérea, enquanto a gente não tem uma estrutura, uma malha ferroviária de trens de alta velocidade. Não é construir trem antigo, não, de lentos, são de alta velocidade, como estão na China. Essa é uma estrutura. A outra é, nós temos que ter segurança alimentar. Nós temos que criar uma estrutura de supermercados, de rede de abastecimento, grandes e médios, para atender a população, toda ela, com favorecimento à população de baixa renda, pessoa, por exemplo, abaixo da Bolsa Família. A pessoa tem a sua condição financeira comprovada, compra a preço de custo, tem um abatimento. Cabe ao governo criar essas regras. Evidentemente que todo mundo vai na prateleira, vai comprar pelo mesmo preço, mas a pessoa que é da baixa renda, por exemplo, ganha salário mínimo, compra com desconto, igual os supermercados tem esse desconto. É uma forma de você distribuir renda, incluir pessoas e dar segurança alimentar. Então o Brasil tem que tomar algumas ações para que crie alternativas de desenvolvimento. Nós temos que investir na infraestrutura, isso é fundamental. Nós temos que investir na tecnologia de ponta, reindustrializar. Aí nós temos que chamar o SBPC, se não me engano, que é de ciência e tecnologia, né, de pensamento. Temos que chamar os melhores cientistas, os melhores educadores, para criar, fornecer conhecimento para esse desenvolvimento. Não são só economistas também. Temos que chamar engenheiro, neurocientista, médico, pessoas que são envolvidas no setor de turismo, pessoas ligadas à cultura, cinema. Nós temos que ter a produção nacional privilegiada, fazer grandes filmes. Hoje quase a maioria dos filmes lançados no Brasil são estrangeiros. Nós temos que ter reserva de tela, nós temos que ter o direito do brasileiro conhecer o seu país através do cinema. Essas plataformas, por exemplo, são quase todos filmes estrangeiros. Nós estamos criando renda para outros países, nós temos que criar renda para o Brasil. Então nós temos que investir no audiovisual, fazer filme de alta qualidade, em quantidade suficiente. Nós temos que criar uma rede de distribuição de cinema, proporcionar às pessoas a oportunidade de ir ver shows, cinema e outros programas culturais que são feitos no Brasil, produzidos com qualidade. E isso cria muito emprego, muito emprego. Temos que continuar fazendo os grandes shows, os grandes eventos com artistas internacionais. Por que não? O Brasil nunca pode ser um país isolado. O que eu estou dizendo é que nós precisamos investir na cultura brasileira, cinema brasileiro, na música brasileira também. A produção de qualquer evento gera muito emprego. E a produção de cultura, conteúdo brasileiro, mais empregos ainda. E por que não ser exportador de cultura também? O Brasil está se tornando um país
já é, mas está sendo cada vez mais um país interessante para o mundo. Precisamos exportar a nossa cultura. Então é isso. Essa é a minha proposta. Ela não vem de um palpitômetro, é vivência ao longo do tempo. E estudo. Um grande abraço para todos.